Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal chegar aqui. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Boa noite. Glórias a Deus. Paz, Lucas. Paz, Leisa. Paz, Eric. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda live aqui. Glória a Deus. Vamos estar esperando o pessoal chegar. Aleluia. Deus abençoe vocês. Estejam conosco aqui nessa live. Creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa noite. Seja bem-vinda, pastora Maria, Thalia. Glória a Deus. Deus é bom. Daqui um pouquinho eu já chamo a nossa convidada. Vocês estão me escutando bem? Se você puder colocar nos comentários aí que você está escutando bem o áudio, você pode colocar. Esperar a Jéssica entrar aqui também. Amém. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Glórias a Deus. O pessoal puder colocar se está escutando tudo bem aí. Vocês estão me escutando? Peço para você que está aqui, se você puder compartilhar esse link dessa live com os seus amigos aí no Instagram, que você nos ajude para que a gente possa levar a palavra do Senhor para o máximo de pessoas que a gente puder. Como se fosse um aviãozinho ali, você consegue colocar e enviar para os seus amigos também. Amém? Sejam todos muito bem-vindos. Amém. Glórias a Deus. Amém. Sejam bem-vindos. Hoje o tema da nossa live vai ser influência nas redes sociais. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, sobre se Deus tem te despertado para você ser um influenciador aqui nas redes sociais, então fique conosco até o fim, porque eu creio que Deus vai falar com você. E eu creio também que esse é um ano que Deus começou a ativar muitas pessoas no seu ministério, para que a palavra do Senhor, o evangelho de Deus, ele venha a ser propagado para muitas pessoas. Amém? Vou estar aqui agora. Só vou configurar aqui para a Jéssica entrar conosco. Agora deu. Boa noite, Jéssica. A paz do Senhor Jesus, pastora. Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou conseguindo ver a senhora. Não, eu tô conseguindo. O pessoal tá conseguindo ver ela? Aqui eu consigo ver perfeitamente, Não, então tá tranquilo. tá? E tu escuta eu direitinho? Escuto. Tá. Eu vou ver se o pessoal. Vocês estão enxergando a Jéssica, pessoal? Vocês podem colocar aí nos comentários se vocês estão enxergando ela. Gente, é a primeira vez que eu faço isso, então me perdoem pelos erros. Eles estão falando que estão te enxergando.
Tá ok. Tá ok? Amém. Tá ok, Então, pastor. glória a Deus. Vamos começar então a nossa live. Hoje está conosco a participação especial a missionária Jéssica. Ela é missionária na nossa igreja e ela é uma bênção, quero dizer para vocês. E não foi em vão que Deus direcionou a gente a estar convidando ela para a gente falar sobre esse assunto. Influência, nós sermos influenciadores nas redes sociais. A Jéssica, além de ser missionária, né, de estar servindo na casa do Senhor, ela é muito ativa nas redes sociais. Ela tem canal no YouTube, tem também o perfil aqui no Instagram, onde ela posta vídeos. Também tem uma empresa, né, Jéssica, bem direcionada nessa parte, tanto do designer quanto de cuidar das redes sociais de outras pessoas. Então, ela é uma pessoa que tem propriedade para falar desse assunto conosco também. Então, a gente vai abordar alguns aspectos disso tudo, mas antes eu quero estar orando com você. Quero dizer que todos vocês que estão entrando aqui nessa live, vocês são muito bem-vindos. E nós cremos, né, Jéssica, que Deus vai fazer grandes coisas hoje aqui. Creio que não é em vão que Amém. nós estamos aqui falando desse tema tão importante, que é nós também sermos influenciadores aqui nas redes sociais, fazermos a diferença verdadeiramente. Amém? Vamos então Amém. estar orando. Senhor, nos colocamos na tua presença neste momento, Pai, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Consagramos essa live a ti, Pai, que todas as dúvidas, que todos os temas que nós abordarmos aqui, seja, Deus, para glorificar o teu nome, Pai. Para despertar chamados, Pai. Para despertar ministérios, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que hoje, Deus, venha ser uma noite, Deus, onde o Senhor venha despertar. Despertar ministérios, Pai. Venha, Pai, derramar dos teus dons, dos teus talentos, Pai. E que nós venhamos, a partir deste momento, aprender a usar todas as ferramentas que o Senhor tem dado para nós. Em nome de Jesus, glorificamos o teu nome, Deus, pela vida da missionária Jéssica. Deus, glorificamos o teu nome, Deus, por cada vida, Deus, que está assistindo essa live. Te pedimos, toca com o teu poder agora. Que uma unção nova venha sobre a vida deles agora, Pai. Com habilidades, Pai, com entendimento, Pai. Deus, clamamos agora pelo discernimento, Deus, discernimento espiritual, Pai, para que a gente venha usar todas as ferramentas que o Senhor tem entregado para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Deus abençoe todos vocês que estão entrando aqui. Antes de eu fazer algumas perguntas para a Jéssica, eu creio que é interessante da gente falar um pouco sobre o que é ser um influenciador. E antes da gente começar, o Senhor começou a ministrar, né, no meu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós devemos ir e fazer discípulos, né? Pregar o evangelho. Isso é uma ordem que o Senhor dá para todos nós, para aqueles que aceitaram o seu chamado, para aqueles que estão caminhando com o Senhor. Então nós temos esse chamamento que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes a gente não sabe como que nós vamos fazer isso. E o Senhor nos dá ferramentas hoje em dia, porque o mundo, né, as coisas elas começam a se atualizar. E hoje o que a gente vê? Que as redes sociais, elas têm crescido muito, muito mesmo. Então, o que nós como cristãos, o que nós devemos fazer? Nos posicionar. Nós temos uma base que é a palavra do Senhor. E se a palavra do Senhor fala que nós devemos ir de pregar o evangelho, nós temos também uma ferramenta agora, que são as redes sociais. Então, nós devemos usar as redes sociais para que a gente venha fazer isso, pregar o evangelho. Você pode fazer isso, tem ferramentas para isso, né? Então, que a gente venha, a partir de agora, olhar para as redes sociais, não somente para a gente compartilhar uma foto, algo que a gente achou legal, mas também com esse objetivo de pregar o evangelho. Porque eu tenho certeza que essa live, uma palavra que tu coloca, um vídeo que tu faz, ele tem um alcance muito grande hoje em dia. A proporção que as redes sociais nos dá hoje para alcançar o máximo de pessoas é algo assim, é algo que é uma bênção também. Então eu acho que é algo que Deus tem nos entregado, essa ferramenta, que é as redes sociais.
Usarmos as redes sociais para falar do Senhor, para compartilhar as boas novas. Por quê? O evangelho é o quê? As boas novas de Jesus. Ou seja, tu vai estar falando para as pessoas, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Jesus fez isso um dia na minha vida. E às vezes, quando a gente entra nas redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, nós vemos muitas notícias ruins, muitas coisas ruins acontecendo no mundo. Mas o que nós devemos fazer? Falar e compartilhar as boas novas, né? Que é Jesus. A esperança para mim e para você é Jesus Cristo. E nesse sentido, eu queria saber o que que a Jéssica tem para compartilhar nessa parte. Olha, pastora, eu para a vida, né? Eu pego como exemplo do que Jesus falou, que ele veio para fazer a vontade do Pai e não a dele. Ele deixou por várias vezes isso muito claro. Então, quando a gente entende que, como a senhora falou, as ferramentas que o Senhor tem nos concedido para os dias de hoje, quando a gente começa a trazer esse olhar da vontade do Pai, Deus começa a trazer para a gente estratégias que nós vamos poder usufruir disso, apesar, como a senhora falou, de ter notícias ruins, né? O mundo vem bombardeando a mente dos jovens, nós somos bombardeados constantemente, né? A evolução, o crescimento da tecnologia, muita ferramenta, muita rede social, então são muitas informações e pouco foco. Então, quando nós vamos buscando qual é a vontade do Pai para o nosso tempo, qual é as ferramentas, qual é as estratégias, os caminhos que o Senhor está nos possibilitando de acessar, então as coisas começam a fluir. Jesus, nós vemos na palavra que ele buscava sempre oportunidades para estar falando da palavra de Deus. Às vezes, a sua maior potência não seja exatamente naquela forma onde o outro flui no nível mais acelerado. Mas isso não impede eu e você, pastora, como a senhora falou, a gente vive esse testemunho na nação jovem, pessoas que são alcançadas, que chegam no culto através de uma postagem no Instagram. Então, é um veículo poderoso para estar alcançando pessoas. Eu estava até refletindo esses dias, pastora, que o panfleto, quantas pessoas já não foram, se chegaram a Cristo através de um panfleto, É né? verdade. E hoje o nosso panfleto virou digital. Sim. Então, às vezes, a pessoa não se encontra fazendo lives, por exemplo. De repente, uma pessoa que ela ama a escrita, ela pode pegar essa ferramenta para, de repente, criar poesias, voltando os seus pensamentos para o reino de Deus. Então, pessoas daquela área específica, pessoas que amam a leitura, que são, por exemplo, até os filósofos, independente, a pessoa vai ver aquele texto bem elaborado e a pessoa vai ser tocada. Então, todos nós temos talentos, dons que o Senhor derramou sobre a nossa vida que a gente pode estar derramando. De repente, a gente não sabe, pastor, a gente não tem condição de entender o que uma postagem pode fazer na vida de alguém. Às vezes, essa pessoa não vai comentar, às vezes, a pessoa ela não vai te dar um feedback, né? Como aqueles 10 que foram curados, só um voltou para glorificar ao Senhor, mas aquela pessoa foi tocada. Às vezes Deus te deu o talento, o dom da música. Fala alguma coisa sobre isso, do que Deus já tem, as experiências que você já tem vivido. Às vezes você não, às vezes, dependendo do que a pessoa tem, o ritmo que a pessoa vive no seu dia a dia, não consegue todos os dias estar ali, mas um vídeo, uma palavra que o Senhor te dá, a gente não tem noção. Eu sempre digo, pastora, que a palavra nos ensina que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro.
E eu digo, eu ainda não aprendi o que é o valor de uma alma. Porque o dia que eu aprender, pastor, eu vou me debruçar mais para buscar a vontade de Deus para que essas vidas sejam alcançadas. Porque a Amém. gente é tão impactado, né, pastora, com uma alegria quando uma vida fala: olha, eu estava a ponto de me matar, mas eu vi o que você postou, eu vi o vídeo do que você falou, independente do que seja. E aquela pessoa foi tocada pelo Espírito Santo, alguém recebeu uma cura, alguém recebeu um livramento. Nós não temos noção do quanto, através da nossa vida, um minuto, um tempo, um pouco do teu tempo que você planta essa preciosa semente, o estrondo que faz na vida de tantas pessoas nessas ferramentas que o Senhor tem nos dado. É verdade. É verdade isso. Amém. Outra coisa que eu acho interessante, Jéssica, da gente falar, né? Que Deus, pelo que o Espírito Santo está nos dirigindo aqui, Deus está falando de nós usarmos essas ferramentas. E eu queria saber de ti, como que começou, digamos assim, a tua história nas redes sociais? Qual foi a primeira coisa que tu fez? Conta um pouco, assim, de qual é a tua experiência. Como que foi teu primeiro Olha, passo, assim? olha, eu passei algum tempo pedindo ao Senhor para abrir uma porta de emprego, né? Porque eu fiquei um tempo onde Deus testificava, usando pessoas, que eu iria ficar um tempo só servindo, né, a casa de Deus, ministerialmente falando, né? Sim. E chegou um dado momento onde Deus usou a vida de uma bispa para falar para mim: olha, começa a fazer cartaz. Na minha igreja não tinha essas divulgações, até Uhum. tinha, né? Meu bispo, ele fazia, mas daquela forma bem assim caseira, né? Vamos se Uhum. dizer, esse Sim. linguajar. Só que na hora, pastora, foi interessante, na hora eu não recebi muito bem, porque como eu vivi um pouco disso no mundo, Uhum. de divulgação, a gente sabe, a senhora também vive isso, sabe como que é a disciplina, como que é a entrega, o trabalho, a dedicação. Aí eu não recebi assim muito bem. Eu falei, mas como eu sei que ela é uma mulher de Deus, eu Uhum. guardei, né? Uhum. E aí, através de uma bispa do Rio de Janeiro, que o senhor me avisou que eu iria receber um convite e que era para mim aceitar, e era justamente nesse sentido que ela começou a me ensinar a fazer os cartazes, ela começou me direcionando: ó, faz isso aqui, faz ali, mexe aqui. Uhum. E eu comecei a ter um amor por esse trabalho. Então, às vezes, nem sempre, vamos dizer, às vezes é até raro quando o Senhor libera uma palavra sobre a nossa vida, e às vezes é a nossa alma, o nosso coração que está resistindo àquela palavra. Às vezes não é porque não é de Deus, às vezes é a resistência do nosso coração. Comigo foi assim, Sim. nesse sentido. E eu também, hoje, digo que tudo que é de Deus, o Senhor, ele traz amor. O suporte do Senhor, a essência é o amor, né? Uhum. Então, tudo que ele nos direciona, ele vai nos ensinando, aí a gente vai pegando aquele amor, aquele desejo, né? E se dedicando. Então, começou assim. E eu, pastora, eu peguei e criei a logotipo, a logomarca, criei o e-mail, mas ainda não tinha começado a trabalhar. Eu Uhum. só com a Delvux Design, né, a empresa que o senhor me confiou. Eu só fazia as artes para a igreja, ajudava essa minha amiga, a bispa, lá do Rio de Uhum. Janeiro, e levou um tempo, porque às vezes a gente perde oportunidades porque a gente não tem a visão ampla, né? A gente só está vendo aquilo e às vezes descarta, porque parece que não tem sentido. Mas Deus, ele é tremendo, como na palavra diz, para a gente ser fiel no pouco.
Então, se Deus mandou você fazer isso, independente do que seja, vai fazendo, porque a tendência é crescer. A tendência é a gente se desenvolver. E cada um tem o seu tempo para crescer, cada um tem o seu tempo para conseguir amadurecer. Cada pessoa tem um tempo diferente. Umas são mais rápidas, outras são mais lentas. Então, o Senhor foi me amadurecendo no ministério. Eu fiquei um tempo, até que o Senhor me liberou. Em sonho eu entendi que era o tempo de começar a divulgar o serviço da Devux Design, né? E o Espírito Santo foi me auxiliando, tudo na direção de Deus. E a Janaína, ela foi a minha primeira cliente, e ela está até hoje. Então, assim, e depois veio essa responsabilidade de começar a cuidar, ministerialmente falando, né, da evangelização nessas ferramentas digitais, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, porque eu sempre falo que nós temos que buscar, não é só criar um canal, não é só fazer uma página no Instagram, tem que ter a direção de Deus, tem que ter vida com Deus, tem que ter entrega, tem que ter vida de oração, porque é uma batalha. Eu sempre falo, pastora, que o precioso que Deus nos confiou de ter esse grupo, essa união, essa comunhão de oração, vai um reforçando o outro. Porque quando você entra num ambiente de batalha e você ainda é imaturo, é muito difícil a gente lidar com algumas guerras, porque a gente não entende. Então, algumas pessoas acabam retrocedendo, acabam resistindo, e às vezes é por conta dessa resistência que existe. O Instagram, o YouTube, a porcentagem daquilo que é feito, aquilo que é criado, promovido, a porcentagem maior é das trevas. Então, é uma luz que está entrando ali e que precisa, um conselho que eu dou, sempre que você estiver debaixo de uma direção de Deus, você também vai estar sempre alinhado com a liderança na sua igreja. Por isso que a gente aprende que tem que ter uma cobertura pastoral, tem que ter uma cobertura da nossa liderança, porque nós precisamos estar revestidos pela orientação e o conselho de pessoas que Deus já capacitou. Tudo que é feito nas redes sociais, pessoas que estão, às vezes, plantando, mas aquilo não é de Deus e a pessoa não tem o discernimento, acaba comendo um alimento que vai trazer uma má digestão, ou seja, um ensino, uma doutrina que não é de Deus. Então, tudo que você, principalmente jovem, você vai fazer, evangelizar, sempre busque a direção da sua liderança, da sua igreja, porque certamente tudo que é feito com ordem e com decência, tudo vai fluir, tudo vai dar certo, tudo vai crescer no seu devido tempo. A gente precisa confiar no tempo de Deus. Amém. É verdade, isso que a Jéssica falou é fundamental, da gente ter uma cobertura espiritual, né? Em tudo que a gente fizer, tanto no nosso ministério, porque o Senhor, ele enviou pessoas, os pastores, né, a liderança, para estarem cuidando, né, do seu rebanho. E a gente precisa ter uma base, a gente precisa ter uma igreja mesmo, para estar congregando, para estar se alimentando espiritualmente, para que a gente venha estar fortalecido e possa fluir tudo aquilo que Deus tem derramado na nossa vida. Mas muitas vezes a Exato. gente precisa de uma direção. E como a Jéssica falou, a gente precisa estar conectado totalmente com o Senhor, né? Buscando a revelação dele, buscando na palavra, buscando em oração, em jejum e também conselhos de pessoas. E indo nesse caminho de conselhos, né, Jéssica, algo muito importante que eu acho da gente abordar aqui, né, tem a questão de sermos influenciadores, né, mas também tem a questão de nós estarmos sendo influenciados por muitas coisas. Por que que eu digo isso? Como a gente estava falando no início aqui, para quem não estava no início,
A gente falou que as redes sociais, elas são uma ferramenta que a gente pode usar para propagar o reino do Senhor, para estar falando da palavra de Deus, para estar falando das boas novas, falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, falando do nome de Jesus. Mas em contrapartida, como a Jéssica também falou aqui, nós temos o agir do inimigo. Nós temos, às vezes, muitas influências ruins. E hoje a gente vê que as redes sociais, seja qual for ela pode ser também uma ferramenta para nos distrair e nos tirar da presença de Deus. E daí eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Qual é o teu conselho assim para o jovem ou para todos nós? Porque hoje eu creio que adulto, jovem, criança, todo mundo consome muito as coisas que estão aí nas redes sociais. Mas o que a gente pode fazer aqui para que as redes sociais elas não sejam uma pedra de tropeço, que elas não sejam uma distração, que a gente não fique olhando, não estou falando que não vou dizer para você, você nunca vai olhar um vídeo engraçado, você nunca vai, não estou falando isso. Mas muitas vezes a gente começa a rolar ali, né? Pega o vídeo lá, o celular, você começa a rolar, rolar. Você fica 2, 3 horas olhando ali, nem percebe. Quando vê o seu dia já acabou e você não fez coisas que deveriam ou seriam prioridades na sua vida. O que tu acha, Jéssica? E qual é o teu conselho o que a gente pode ter um equilíbrio nisso tudo? E como que as redes sociais, elas podem não ser, digamos assim, essa influência negativa para nós? Olha, pastora, é um ponto bem interessante, porque tem um documentário na Netflix, eu não lembro agora o nome, nem sei se ainda está disponível, que relata alguns criadores de plataformas digitais, os criadores, e principalmente eles não têm conta, porque eles entendem a função que traz o algoritmo, porque eles entendem a nossa busca, então eles vão sempre notificando aquilo que a gente está consumindo, aquilo que a gente está buscando. No Instagram tem uma opção que agora eles começam a dar um alerta quando você bate até um certo horário mexendo no Instagram. Mas eu creio que isso também é só um pequeno disfarce, né? E o que eu faço, pastora? Trabalhando, além de trabalhar com isso, graças a Deus eu venci e isso estou vencendo, né? Eu entro, eu sei as pessoas ali aonde eu sinto que são referências para mim, então assim que eu consumo o que a pessoa está postando, o que a pessoa está falando, eu procuro sair. Nós temos que buscar ter esse termômetro. Quando, como a senhora falou, quando começa a rolar ali, que às vezes a gente se pega nessa distração de começar a rolar e ver os vídeos. Então a gente precisa ter esse termômetro, esse filtro, de quando aquela busca que a gente está ali se alimentando, está saindo do foco do reino de Deus, está saindo do foco que vai trazer vida para a gente, então é a hora que a gente precisa ativar aquele sinal de segurança, sinal de alerta, aliás, e falar, chega, preciso sair. Então, em tudo na nossa vida, principalmente hoje nas redes sociais, a gente precisa buscar ter esse filtro de quando a gente começa a consumir, aquilo está saindo do foco, está saindo daquilo que não edifica a tua alma, é a hora da gente falar, opa, eu tenho que sair. Então, hoje, pastor, eu estabeleço um tempo para trabalho, um tempo até quando eu tenho, como eu falei, eu gosto de pessoas que eu tenho como referência ministerial, então eu vou lá, eu busco escutar o que a pessoa postou, o que a pessoa está falando. Quando passa esse curto tempo que eu estabeleci, eu já me retiro do celular. Eu tenho buscado muito a leitura para não se embaraçar. É muito fácil hoje, pastor, a gente se distrair, porque, como eu falei, são muitas ferramentas. A gente está sendo bombardeado
Tá vindo muitas ferramentas, muitas redes sociais, e isso só tende a crescer para consumir o nosso tempo, para consumir, desconstruir o conhecimento daquilo que vai trazer edificação para a nossa vida. Então, o jovem de hoje em dia, se não tomar cuidado, ele vai ficar sempre no raso. Ele não vai conseguir ter estrutura para lidar com alguns processos na vida, porque o que ele se alimenta são de vídeos que só vai falar algumas palavras e fica por aquilo mesmo. Então, a gente precisa, urgente, buscar ter esse cuidado. Como eu falei, estabeleça um tempo, um curto tempo, e busque conhecimento de pessoas, como no nosso caso, pastora, de pessoas que têm vida com Deus, pessoas que são referências para nós. Então, busque se alimentar do conhecimento que você vai aprender através dessas pessoas. Fugiu disso, sai. Sai da rede social. É verdade. Isso que a Jéssica falou é algo muito importante, né? Algo que a gente também tem que nos atentarmos muito. É isso que ela falou, de nós termos um filtro, né? Um filtro do que nós estamos assistindo. Ela disse aqui que ela separa um tempo, né, para estar ali, para não ficar o dia inteiro rolando e olhando vídeos e vídeos e vídeos. E algo que eu acho muito interessante a gente falar aqui também é o quê? Às vezes a gente acha que esse vídeo ele é inofensivo, ele não tem, é, digamos assim, não tem nenhum problema ficar assistindo isso. Mas muitas vezes a gente não sabe. No mundo espiritual existe o que você está olhando aqui, o que eu estou olhando. Você me vê e eu vejo vocês aqui. Estou vendo o celular, estou vendo o mundo físico. No entanto, existe o mundo espiritual e as inspirações, o que leva uma pessoa a falar determinado assunto, a fazer determinado vídeo, tudo tem o mundo espiritual, entende? Sim. Então, quando nós estamos olhando algo, você pode achar que aquilo é besteira, mas a gente tem que ter o cuidado e ver se aquilo não, nós não estamos nos alimentando com coisas que não agradam a Deus, que coisas que vão nos prejudicar. Porque a palavra do Senhor fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, Exato. pode ser que você ache que não, isso daqui não tem problema, não estou pecando, mas pode ser que aquele vídeo tenha algo que vai ser uma influência negativa para você. Seja você ficar Isso. olhando, por exemplo, só notícias ruins o dia inteiro, você está consumindo só aquilo. Você está se alimentando só daquilo. E pode ser que você fique com crise de pânico, pode ser que você fique com medo, pode entrar um espírito de medo na sua vida, ou você está olhando algo e achando que aquilo é normal, é tranquilo olhar isso, mas pode ser que ali tenha um espírito maligno, um espírito de prostituição, por exemplo, de morte, que te traga tristeza. Então, nós devemos entender que nas redes sociais também existe o lado espiritual. E nós temos que ter cuidado com o que nós estamos consumindo. Seja um joguinho que você joga, seja um vídeo que você olhe. Tem coisas que elas parecem ser inofensivas, mas como a palavra de Deus fala, cuidado com as raposinhas, porque é as raposinhas que elas vão trazer um estrago, né? Então a gente tem que Exato. cuidar essas pequenas coisas que muitas vezes a gente acha que são coisas bobas, mas ao longo do teu dia tu vai começar a sentir, nossa, eu tô sentindo algo ruim, eu tô muito cansada, eu tô sentindo uma tristeza que eu não estava sentindo. E muitas vezes pode ser por algo que tu assistiu, porque quando nós olhamos algo, você também está se alimentando de algo. Se eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou me alimentando da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para mim. Quando eu olho um filme, eu também estou me alimentando de algo, entende? E eu vou dizer para você, já tive experiências que o Espírito Santo falou para mim, para de olhar essa série. Mas era tão legal essa série, eu gostava tanto de olhar essa série. E o Espírito Santo falou para mim, para de olhar, porque aquilo estava trazendo algo ruim para mim. Então, qual é o nosso conselho, como ali a missionária Jéssica falou? É nós termos equilíbrio e pedir principalmente para o Espírito Santo, para Deus. Deus, isso que eu estou assistindo está agradando o teu coração? Está glorificando o nome do Senhor? Será que o que eu estou assistindo está agregando algo na minha vida?
Ou será que só está passando o tempo? Eu creio que a gente também tem que ser muito intencional em tudo que a gente fizer na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que, estou fazendo, vou deixando a vida me levar, vou fazendo isso, vou fazendo aquilo, deixamos as coisas irem e não temos não temos o entendimento do que está acontecendo. E nós precisamos ser intencional nas nossas coisas. Hoje o mundo ele está muito corrido. As pessoas elas querem alcançar muitas coisas e números e muitas coisas, mas o propósito principal da minha e da sua vida é fazer a vontade de Deus. Como Jesus Cristo falou, voltando lá no início do que a Jéssica falou, o nosso propósito é fazer a vontade de Deus aqui nessa terra. E por isso a gente precisa ser intencional em todas as nossas atitudes, em todos os nossos relacionamentos, em tudo que a gente fizer. E então, nós cremos que nós devemos ter um equilíbrio quando a gente está fazendo, mexendo, principalmente nas redes sociais, quando a gente assiste um filme, quando a gente olha uma televisão, quando a gente está ali mexendo nas coisas. E como a Jéssica falou, algo que eu achei muito interessante, que ela falou aqui que ela procura, né, gastar o tempo dela assistindo pessoas que agreguem, que edifiquem a fé dela e que sejam também auxiliadoras no ministério delas. Por exemplo, você tem um chamado no ministério profético. Comece a assistir homens de Deus que seguem a palavra de Deus, que estejam ali para edificar e fazer com que o teu ministério cresça. Porque isso também é muito importante. A internet hoje em dia tem muitas coisas ruins, mas também tem essas questões que são muito boas, onde vai agregar muito no nosso conhecimento. Então, essa parte da gente utilizar essa ferramenta ao nosso favor, com equilíbrio, com responsabilidade, né? Com ordem, com decência, isso é muito importante. Isso vai fazer com que a gente venha desfrutar daquilo e também venha cumprir aquilo que Deus tem pra gente. E voltando, principalmente nesse tema nosso, que é a influência, de nós sermos influenciadores nas mídias, né, nas redes sociais. Eu creio que vocês que estão aqui hoje, pode ser que você tenha colocado lá no teu papelzinho do projeto, né, do ano que você quer que destravar no teu ministério. A Jéssica falou um pouco ali no início, como foi o início dela, que ela teve um pouco dela mesma teve um pouco de resistência, né, Jéssica, quando Deus falou para ti que era para te começar ali, tu ficou meu, será, né? Daí depois aos poucos Deus foi confirmando, trazendo palavras. E algo que Deus tem falado muito forte no meu coração é que nós obedecemos ao Senhor quando nós ouvimos a voz dele, quando nós ouvimos a direção dele e nós cumprimos. Não adianta só você dizer, Senhor, amém, é isso daí. Deus mandou tu abrir um canal, daí tu diz, sim, Deus, eis-me aqui. E Deus já falou pra ti, tu tem que abrir um canal. E tu eis-me aqui e fica no eis-me aqui e tu não faz mais nada. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente responda a ele com ações também. Se Deus falou pra ti que tu vai ser uma grande evangelista, um grande missionário, um grande pastor, se Deus já falou pra ti o teu ministério, a partir de agora tu tem que começar a se posicionar em relação a isso. Seja buscando conhecimento, se preparando, porque a gente começa, tem um início para tudo. Pode ser que no início você erre um pouco, todos nós erramos. Todos nós temos vergonhas, timidez, Deus, e agora eu tenho medo de falar nas câmeras e vou gaguejar, mas Deus ele quer que nós venhamos a nos posicionarmos, né? Eis-me aqui de verdade, ó, eu vou começar agora. E algo muito interessante, nós estamos em janeiro, pessoal. Janeiro de 2024. Esse é o ano. Esse é o ano meu e seu, para que a gente venha destravar no nosso ministério. Pode ser que o ano de 2023 você tenha procrastinado muito. Você tenha pensado, amanhã eu faço, amanhã eu crio meu canal, amanhã eu faço mais um videozinho. Deus te entregou uma palavra específica para te fazer uma postagem, para te fazer um vídeo, e você diz, amanhã eu faço. Tem tantas pessoas fazendo, mas isso não interessa. Deus ele quer usar a tua vida, Deus ele quer usar a minha vida. E eu falo isso também falando para mim. Eu creio que eu estou
falando para mim, e a Jéssica também, quando a gente fala, a gente está ministrando para nós mesmos. Deus, Sim. ele quer ativar. E se você está aqui nessa live hoje, eu vou te dizer uma coisa. Deus quer ativar o teu ministério. Pode ser que Não. você tenha procrastinado, pode ser que você tenha parado, pode ser que você tenha se frustrado ao longo da tua caminhada. Mas Deus está falando hoje para ti. É o tempo de você se posicionar naquilo que ele tem entregado para você. E ele tem entregado para nós muitas ferramentas, muitas ferramentas. Se ele te deu o dom de tu estar, um talento de você cantar, cante. Se ele deu o dom para você, se ele entregou o talento para você pregar, pregue a palavra do Senhor. Pode ser que aquela palavra que Deus tocou no teu coração e falou para ti, vai usar para te salvar uma vida. Como a Jéssica falou, tem pessoas que chegam para nós e falam, eu ia me matar e eu não decidi não me matar mais por uma palavra que eu escutei de ti. Às vezes a gente fica guardando pra gente muitas coisas, mas Deus ele quer que a gente comece a liberar aquilo que ele tem ministrado para nós. Então esse é o tempo de eu e você nos posicionarmos nas redes sociais, nos posicionarmos na faculdade, nos posicionarmos no nosso trabalho, aonde você for e aonde eu for, nós precisamos ser a diferença, porque Jesus. a palavra do Senhor lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho da fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo falava que ele não se envergonhava do evangelho. Eu e você, nós não devemos nos envergonhar do evangelho. Nós devemos o quê? Propagar o evangelho. Nós devemos falar, ó, Jesus salva, Jesus liberta. O mesmo Jesus que me curou, o mesmo Jesus que curou a Jéssica, que nos libertou, que nos resgatou um dia da maior escuridão, do maior fundo do poço, foi Jesus Cristo. Ele é a salvação. Então é Glória a dele Deus. que nós devemos falar. É sobre ele que nós devemos falar. Então que a gente venha Amém. a ser uma luz aonde a gente for, sabe? Seja nas tuas redes sociais. Ai, mas eu não sei, pastor, meu celular ele é tão, né, ruinzinho, como é que eu vou fazer agora? A gente começa, a gente tem um começo, não é verdade, Jéssica? Comece, comece fazendo, Se eu comece com o celular que você tem. contar, Comece com o celular que como que eu você tem. Comece com aquilo que você tem. Porque eu creio que se você começar a fazer algo, Deus ele vai mandar os recursos depois. Se você se posicionar, ele manda. E a gente mando. sabe disso, né, Jéssica? É, Ele manda? Ele Deus é manda. maravilhoso. E eu queria saber, Jéssica, dessa parte que eu estou falando, o que mais tu tem para complementar para o pessoal aí disso tudo? Esse ponto, pastora, que a senhora bem pontuou sobre o começo, a gente tem, infelizmente, uma tendência de sempre colocar um empecilho, uma dificuldade, infelizmente. Exatamente. Mas Deus é tão maravilhoso que ele vai cercando a nossa vida com pessoas, pastora, como a vida da senhora, que vai ativando, vai libertando através da palavra de Deus para abrir, como o profeta Vinícius ensina, a nossa mentalidade, mudar, tirar a escravidão dessa mentalidade que acha que por causa de não ter um suporte, de um equipamento que a gente almeja alcançar, e que isso seja um empecilho para você não começar, não iniciar algo. Eu, pastora, eu fiquei um tempo sem celular, e eu acredito que o Senhor ele permite algumas situações para a gente se aprofundar, e a gente tem que entender o processo para mergulhar, porque é o tempo onde o Senhor vai enchendo, vai enchendo. E quando eu comecei, teve uma época, pastora, eu sem celular, eu comecei a fazer as artes com o celular da minha mãe. Uhum. Então, minha mãe deixava de ficar mexendo no celular e eu lá usando o celular dela. E eu, meu Deus, Senhor, e eu me ajuda, Deus, eu quero ter o meu. E nesse tempo, o Senhor vai nos ensinando o poder
que através da oração, como a senhora falou, a provisão vem. Uhum. Nesse processo, Deus vai ensinando a gente a confiar. Deus vai ensinando a inclinar o nosso coração a obedecer, a andar pela fé. Então eu ficava orando, Senhor, eu quero, Senhor, o teu meu, não quero ficar usando da minha mãe. Às vezes eu ficava triste, mas eu estava ali fazendo. Às vezes eu ficava chateada de ver, me sentir como se eu tivesse ali, como é que se fala? Tirando um pouco da privacidade da minha mãe, né? Por sempre passar um bom tempo usando o celular dela, pastora. Só que, e o tempo que eu passei sem trabalhar, eu aprendi também a dar valor hoje ao que eu ganho. Não que eu não desse, né? Mas a gente, nesse tempo, nesse processo onde o ouro ele passa, ele vai sendo refinado, ele passa pelo fogo, como diz a palavra, é o tempo onde a gente vai amadurecendo, crescendo tanto, vivendo tantas experiências com Deus, quando você é fiel naquilo que você tem. Então, hoje, o fruto que hoje, o que eu ganho com o trabalho, que levou um tempo para hoje eu estar colhendo o que eu vivo hoje. Hoje eu consigo, graças a Deus, manter a minha casa com o que eu ganho. Mas naquela época, pastora, eu ouvi muitas calúnias na época que eu não estava trabalhando. Isso é algo que até para jovens, que eu sei que tem muitos jovens que quer crescer para poder dar o melhor para os seus pais. Sim. Só que há um tempo entre a promessa e o cumprimento. Tem um processo aí nesse meio. E nesse processo, às vezes, a gente é caluniado, às vezes, nesse processo, a gente é humilhado, às vezes, nesse processo, você é esquecido. E o Senhor vai falando para a gente se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, para que, ao seu tempo, Ele vos exalte. Então, esse tempo de processo para colher o mais de Deus, para colher o favor do Senhor, há um processo dolorido, que vai doer. A nossa alma vai chegar num ápice, a nossa fraqueza, a nossa carne vai estar exposta. Mas é nesse tempo aonde, na verdade, a gente está aprendendo o que é depender de Deus. Então, não Verdade. deixe que, às vezes, palavras de pessoas que, às vezes, têm acesso ao teu coração venha te entristecer ao ponto de você pensar em retroceder. E ainda que venha essa guerra, essa seta, esse dardo na sua mente, ou tentando ultrapassar ali o seu coração, não se esqueça do que Deus disse ao teu respeito. Não se esqueça da promessa e a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Se o Senhor falou, jovem, contigo, independente da idade que você tem, que Deus vai te honrar, que Deus vai te prosperar, vai se cumprir a vontade do Senhor. Porque dói, pastora. E tem jovens que eu sei que estão passando por isso, de falar, mãe, eu quero ajudar, como eu já tenho ouvido, eu quero trabalhar, eu quero poder ajudar. E esse processo que a gente passa com Deus é onde a gente precisa, como a Bíblia diz, guardar o nosso coração no Senhor, independente do que esteja passando, independente das dificuldades, o Senhor não deixa o justo filho dele mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. O Senhor, ele não desampara, mas o Senhor, ele ensina, porque ele quer eu e você como filhos que andam debaixo da direção de Deus, confiando, adorando a Deus, seja no dia de chuva, seja no dia de sol, que a gente esteja glorificando o nome do Senhor. Se Deus mandou você fechar esse negócio, você ir para outro lugar, feche esse negócio e vai, porque o que Deus tem lá na frente, reservado para a nossa vida, vai muito além, vai suprir muito além daquilo que a gente imagina. Então, esse espaço de tempo aqui, só para finalizar, pastora, faça o que Deus mandou você fazer, independente
do que está nas suas mãos. Se dedica, glorifica ao nome do Senhor e continue perseverando em conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Glória a Deus. É verdade, Jéssica, é verdade isso que tu falou. E obedecermos a voz de Deus, né? Independente da idade que a gente tem, independente se tu é muito jovem, pode ser que, como a Jéssica falou, às vezes tem pessoas que falam coisas para nós e elas têm acesso ao nosso coração e aquilo pode nos machucar, seja alguma autoridade, né? Ah, você não vai ser nada, ou você vai ser igual ao seu pai ou à sua mãe. Sim, Mas há algo muito importante. Deus, ele tem um projeto original para cada um de nós. E ele quer nos usar, isso é tão lindo. E eu creio que a juventude, os jovens, muitas vezes eles perdem a esperança. Perdem a esperança e se desmotivam e não, digamos assim, não tem mais sonhos ou não projetam mais nada, ou não tem expectativa nenhuma com o futuro. Estou só vivendo agora o meu presente e está muito bom. Mas eu quero dizer para sim. você jovem, principalmente agora falando para o jovem, para a juventude, é que o que a gente tem que fazer é entender que Deus tem um futuro de paz, um futuro de esperança para nós. Então, o Senhor ele tem um plano e um projeto, que é algo que ele quer nos usar também, e ele quer que eu e você nós construamos, nós venhamos construir uma vida na presença dele. Ele quer sim que eu e você nós venhamos ter um emprego abençoado, uma família abençoada, que venhamos fazer a vontade dele aqui na terra. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer para cada um de nós. Ele tem projetos para nós. E que venha a Aleluia. ser ativado esses projetos para nós. Nós temos visto muito na nossa igreja e no meio dos jovens, jovens que chegaram ali muito tímidos, jovens que não queriam, digamos assim, eram envergonhados ou não entendiam muito bem o que era a igreja, o que era servir a Deus, o que era ter um encontro com Deus. Mas quando eles começaram a se envolver, eles começaram a ser tocados pela presença de Deus. E hoje a gente vê no rostinho deles como eles estão alegres de servir a Deus. O que Deus tem feito não somente na igreja ali, mas na casa deles, nas suas famílias. Nós Glória a vemos Deus. que Deus ele é bom e ele quer abençoar todas as áreas da nossa vida. Então, Verdade. não perca o foco, não perca o foco nunca. Principalmente se entregue ao Senhor, entregue a sua juventude ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, porque não há melhor lugar onde eu e você de nós estarmos se não é na presença do Senhor. O resto é tudo passageiro. A gente está de passagem aqui nessa terra e Deus tem ministrado muito isso muito forte ao nosso coração que Jesus ele está voltando e há uma promessa para aqueles que buscam, para aqueles que estão sendo fiel, que um dia nós estaremos no céu, nós estaremos com Jesus. Um lugar onde não há mais dor, num lugar onde não há mais tristeza, um lugar onde a gente vai estar com o nosso amado. É isso que eu e você, é essa a nossa esperança. Nós estamos caminhando e nos preparando dia após dia, sim, para sermos abençoados aqui nessa terra, mas principalmente para um dia estar na glória com Jesus Cristo. É por isso que Nós, nós nos movemos, é por isso que nós estamos aqui. E eu creio que algo que toca muito forte no meu coração é que, antes de Jesus voltar, a igreja do Senhor, ela precisa alcançar o máximo de pessoas. Porque você já nós, parou para pensar que pode ser que aquela pessoa que você tinha uma amizade, ela não vai se salvar. Você já parou para pensar isso que talvez você, ao você não falar, você não pregar a palavra do Senhor, a você não fazer aquilo que Deus tem mandado fazer nesse momento, você também está impedindo a pessoa de receber uma palavra de Deus. Porque cada vida, a Jéssica, atrás da Jéssica vai vir uma multidão. Pessoas vão ser influenciadas através do testemunho da Jéssica, da missionária Jéssica. Pessoas vão ser influenciadas através do meu testemunho. Pessoas vão ser influenciadas através do testemunho de cada um de vocês que estão assistindo essa live. Então, este é o tempo de você se posicionar naquilo que Deus tem te chamado.
porque através da sua vida muitas pessoas vão aceitar Jesus Cristo, muitas pessoas vão encontrar a presença do Senhor. E quando Jesus chega, a gente sabe que nada fica do mesmo jeito. Ele bota tudo no lugar, ele quebra o vaso, ele faz o vaso de novo. E eu creio que é isso. É isso, é o poder do Senhor Jesus. É o poder que só Ele tem para transformar vidas. É o poder que só Ele tem para restaurar. Quem diria Glória a Deus. que nós iríamos estar aqui hoje? Quem diria que Deus ia nos levar a lugares que a gente nunca imaginou estar? Estar na presença do Senhor é a gente ir a lugares que a gente nunca imaginou. É acessar lugares onde a gente nunca imaginou. Então eu te convido nessa noite a você estar na presença do Senhor. E antes de você querer influenciar, antes de eu querer influenciar, seja influenciado por Jesus. Seja influenciado por Jesus. Eu quero que você, se você foi ministrado nessa nossa conversa, né, Jéssica? Sim. Nessa nossa live, que você coloque aí nos comentários: eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Coloque aí nos Eu quero. comentários: eu quero ser usado por Deus. Amém? Glórias Amém. a Deus. Nós queremos ser usados por Deus. Nós queremos ser influenciadores aqui nessa terra. Luz do mundo e sal da terra. É isso que nós queremos ser. Aleluia! E antes da gente encerrar, eu quero estar orando pela sua vida, pelo teu ministério, que você venha ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero, ali o pessoal tá voltando. Glória a Deus. Eu quero ser usado por Deus. Isso daí. Através da sua vida, muitas outras vidas virão. Em E todo nome de joelho Jesus. se dobrará e toda língua confessará que só o Em nome Senhor de é Jesus. Deus. Em nome. Amém? Você pode, se você puder ir onde você estiver, levantar suas mãos. A gente vai estar orando por você, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Senhor, Em nome. neste momento, Pai, nós nos colocamos, Pai, diante da Tua presença. Te agradecemos por Sim. essa live, te agradeço pela vida da missionária Jéssica, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós glorificamos o Teu nome, Pai, e eu te peço, Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que assistiu essa live aqui conosco, também aquelas que irão assistir depois, Pai, e eu te peço agora uma unção nova sobre a vida deles, que aquelas pessoas que estavam travadas, que aquelas pessoas que tinham colocado seus sonhos dentro de gavetas, Pai, pessoas que até mesmo estavam sem inspiração, sem vontade de viver, eu declaro agora a vida de Deus sobre você, uma unção nova, um destravar, uma unção de rompimento sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre, Pai, em nome de Jesus, agora sobre a vida dele, sobre as suas famílias, sobre os seus negócios, Pai, sobre todos aqueles, Pai, que vão começar projetos novos agora, que comecem a sair de gavetas, Pai, que até mesmo projetos que estavam em cadernos, que pessoas escreveram em cadernos, e esses cadernos estavam fechados. Eu te peço agora que eles comecem a lembrar desses cadernos, que eles comecem a ler novamente esses projetos, Pai, e que eles comecem a colocar em prática aquilo que o Senhor tem mostrado para eles. Pessoas, Pai, que escreveram poesias, que escreveram canções, e essas canções estavam engavetadas, que eles comecem a trazer para fora, Pai. Trazer para fora agora, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem liberado para a vida deles agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que uma unção nova, uma unção de criatividade, de habilidade, venha sobre a vida deles, Pai. E que todo aquele, Pai, que quer começar, Pai, a ser um influenciador na internet, Pai. Que todo aquele que quer começar a usar as suas redes, que o Senhor venha capacitá-los, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina a fazer a tua vontade. Nos ensina, Pai, a sermos usados e usadas por ti, Pai. Eis-nos aqui, Pai, para ser prontamente obedientes à sua voz, Pai. Nós clamamos, Pai, por essa geração, por cada jovem. Repreendemos agora todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, de medo, Pai. Agora caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu declaro uma geração sarada, uma
uma geração próspera, uma geração apaixonada, uma geração, Pai, que queira te adorar dia e noite, noite e dia, uma geração que tenha profundidade em ti, Pai, uma geração que queira mergulhar o mais profundo dos teus rios, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos ser profundos, que nós venhamos ser intencionais ao te buscar, Pai, ao estar na tua presença, porque nós reconhecemos neste momento agora, Pai, que tudo vem de ti. E tudo volta para ti. Tudo é através de ti, Pai. Nós não somos nada sem a tua presença. Então nos envolve com teu manto. Nos envolve, Pai, nos envolve, derrama do teu fogo sobre as nossas vidas agora, Pai. E eu declaro agora um tempo de despertar sobre a vida deles. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes. O Senhor está despertando agora os seus filhos para fazer a diferença aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus, receba do renovo do Senhor e receba agora uma unção nova, onde vai te impulsionar para você ser como flecha e vá para muitos lugares e seja certeiro e intencional naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa a vida da Jéssica agora, Pai. Derrama uma unção nova sobre a vida dela, Pai. Derrama do teu querer, da tua vontade, Pai, que ela esteja sempre no centro da tua vontade. E que nesse ano, Pai, ela venha acolher, Pai, tudo que ela tem plantado no teu altar. Deus, em todas as áreas da vida dela agora, Pai. Deus, que o Senhor venha abençoando todas as áreas da vida dela agora, Pai. E que ela venha testemunhar aquilo que ela tem orado no seu secreto. Porque o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Então eu te peço, Pai, agora, Deus, aquilo que ela está orando em específico, Pai, o que as pessoas não sabem, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha respondê-la, Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramar da tua graça, da tua bondade sobre a vida da Jéssica, Pai, em todas as áreas da vida dela. E nós, Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Amém? Obrigada, pastora, pelo convite. Que Deus continue te abençoando e te usando tremendamente, pastora, em nome de Jesus, porque eu sou suspeita para falar, né? Mas que Deus continue usando e guardando a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente também. E nós queremos fazer alguns convites também, né? Para o pessoal aqui. Pessoal que mora na região de São Paulo, em Barueri. Nós convidamos vocês para conhecer a nossa igreja. IEJN Alphaville, o endereço da nossa igreja é a Avenida Aruanã, número 120, em Barueri, São Paulo. Nós temos culto nas quartas-feiras, às 15 e às 20 horas. Nós temos o culto da Nação Jovem, todas as sextas-feiras, às 20 horas, com temas, com dinâmicas. E creio que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Então, eu te convido, jovem, vem para a Nação Jovem, em nome do Senhor Jesus. E dia 20 de janeiro, olha só, 20 de janeiro, tá chegando perto, semana que vem, né? 20 de janeiro, às 19 horas, nós teremos a nossa festa tropical. Vai ser no sábado, sem ser nesse sábado, no próximo sábado já, a festa tropical. E estará conosco Juliane Souza e banda. Eles estarão ministrando o louvor. Vai ser um tempo muito legal de comunhão, de adoração. Então, vem, traga o máximo de pessoas que você puder. Nós temos ali o link na nossa bio aqui da Nação Jovem, no perfil da Nação Jovem tem o link na bio que você pode fazer a sua inscrição. O evento ele é totalmente gratuito, mas a gente pede que você venha se inscrever através do link, por causa da capacidade do local, para a nossa organização também. E aos domingos nós também temos culto na nossa igreja. Agora 2 cultos, né, Jéssica? Às 9 horas da manhã e às 18 horas, tá bem? Era esses os nossos recados, eu acho, né, Jéssica? Me ajuda a lembrar? Isso. Tá certinho, né? Pastor. Então a gente espera você. Se você ainda não se inscreveu no nosso evento Festa Tropical, 20 de janeiro, às 19 horas, um evento totalmente gratuito. Se inscreve no link que está na bio. Deus abençoe. Deus abençoe você também, Jéssica. Muito obrigada por estar aqui. E é o tempo agora de nós influenciarmos. Use as ferramentas que Deus te deu. Influencie, seja a luz do mundo, sal da terra. Influencie onde você for.
nas redes sociais, na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, na tua escola. Venha se posicionar. E se você dizer eis-me aqui, você agora tem que começar a fazer. E eu também tenho que começar a tomar atitude. Esse é o ano que a gente tem que se posicionar como filhos de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus abençoe. Deus abençoe, Jéssica. Muito obrigada. Amém, pastora. Tchau, tchau. Tchau.